Ok. Então, gente, qual que é o meu objetivo com essa mentoria? Eu venho de um propósito desse ano. Obrigada quem comentou aqui. Vou tentar ficar com os... Obrigada, Ariadne. Eu venho transbordar essa luz para vocês, eu venho trazer essa luz para vocês, eu venho trazer uma nova consciência para vocês, diante de todo o meu conhecimento, diante de todo o meu estudo e diante daquilo que eu me proponho a entregar para vocês. Tem bastante gente aqui no grupo que me conhece, que são meus clientes, minhas clientes, que já participaram de trabalhos comigo, e eu fico imensamente feliz de ver vocês e saber que vocês acreditam no meu trabalho. Hoje, eu me propus, dentro da mentoria Reconecte. Por que Reconecte? Porque ao longo da vida, a gente vai se perdendo de quem nós somos. Nós vamos nos perdendo da nossa essência, da nossa capacidade de sermos nós mesmos. Mas por que isso acontece? Por que a gente se perde daquilo que a gente veio fazer nesse mundo? Né? Nós viemos nessa vida com um propósito, e esse propósito ele é grandioso. Porém, em algum momento, a gente acaba se perdendo. Né? Então, hoje, eu trago o tema êxito na vida e na profissão. Amanhã, a gente vai falar sobre relacionamento de casal. E na quarta-feira, a gente vai falar sobre dinheiro e prosperidade sistêmica. Esses 3 temas, gente, eu gosto muito de falar, porque são 3 pilares essenciais na nossa vida, né? Falar de êxito na vida e na profissão não tem como falar de um separado, porque eles estão juntos. Quando a gente tem êxito na vida, quando a gente encontra o caminho do êxito na vida, automaticamente vai cascateando isso para todas as áreas da nossa vida, especialmente a nossa vida profissional. Relacionamento de casal, eu tenho percebido que é um tema bastante profundo, delicado, mas que nesses últimos 2 anos tem exigido uma atenção muito especial, porque os casais estão se separando muito. E a grande maioria dos casais não se separa por falta de amor, se separa por falta de ordem. E que ordem é essa? O que está acontecendo nas relações que muitas já começam em desordem? Então, trazer esse olhar e trazer um pouquinho de consciência para vocês de qual é o nosso lugar dentro das relações, dentro da nossa relação. E para quem é solteiro, para saber olhar para o outro do seu lugar e assim viver relações intensas, incríveis e duradouras. E falar sobre dinheiro, gente, nossa, falar sobre dinheiro ele mexe profundamente com as nossas crenças. Porque dinheiro, quem é que não gosta de dinheiro, né? Só que, ao mesmo tempo que você assume, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, eu amo dinheiro, experimentem falar para vocês aí, eu amo dinheiro, eu quero dinheiro, para vocês verem o que acontece aqui dentro. Vem um monte de crenças buzinar no ouvido de vocês, dizendo que dinheiro é sujo, que é sofrido ganhar dinheiro. Vem aquele monte de crenças que a gente escuta lá no nosso sistema familiar, e que acaba fazendo com que a gente olhe para o dinheiro apenas com o intuito de sobrevivência. E o dinheiro é muito mais do que isso, gente. Então, na quarta-feira, a gente vai falar sobre o dinheiro. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? Porque eu gosto muito de ensinar através da imagem. Eu não sei como que vai aparecer para vocês aí, tá? Então, talvez vocês vão ter que escolher ou fixar a minha tela naquele... quem está no computador,
ele tem um alfinetezinho, você clica nele, você fixa ou a minha tela, ou onde eu tô, ou a apresentação. No celular tem os 3 pontinhos e você vai em fixar tela quando aparecer a tela, tá? Então vocês escolhem. Vamos ver como que quem está no computador fica mais fácil. Qualquer pergunta, gente, se for dentro do assunto, ergue a mão para a gente interagindo, porque a ideia é trazer esse conhecimento para vocês e que vocês vão assimilando isso. Então, se tiver dúvidas, levanta a mão, a gente libera o microfone para fazer a pergunta, tá? Se não, no final também vamos fazer um bate-papo bem legal, abrir os microfones, conversar um pouquinho, porque eu acho que essa troca, ela engrandece demais todo o processo de aprendizado. E esses 3 dias, é uma jornada de autoconhecimento maravilhosa que vocês estão tendo essa oportunidade. Eu fico imensamente feliz de estar aqui entregando isso para vocês. Vocês conseguem ver a tela? Mas, de qualquer forma, a tela ela é só ilustrativa, gente, tá? E é para trazer uma construção desse tema. Por quê? Eu desando a falar e, às vezes, a gente vai para amplia demais e acaba confundindo. Então, eu trouxe essa apresentação, eu construí um entendimento, eu construí uma compreensão do que a gente precisa para ter êxito na vida e na profissão. Assim, bem um dos pontos, mas que são essenciais, que é essencial para que esse boom aconteça na nossa vida. E eu sei que vai pegar muita gente, que vai gerar desconforto, e eu instigo vocês a continuar aqui comigo, não saiam, não desistam, se vocês se sentirem desconfortáveis, às vezes, com o que eu vou falar, porque depois, com o passar do tempo, tudo vai fazer sentido para vocês, tá? Então, a apresentação, ela vai servir como uma construção, né? Desde o primeiro slide, onde eu falo quem sou eu, tá? Essa que vos fala se chama Carla Manfro, eu sou filha do Moacir e da Neida Manfro, sou irmã da Débora, sou mãe da Maria Luísa e da Maria Clara, eu estou esposa do Edmar, eu estou terapeuta, consteladora familiar e de negócios e mentora em desenvolvimento sistêmico pessoal. E por que eu trago isso para vocês? Porque quem não me conhece, eu acho importante saber quem está falando, né? Eu acho importante gerar essa conexão entre a gente. Porque primeiro, eu passei pelos meus processos, pela minha jornada de autoconhecimento, pelas minhas curas pessoais, para depois estudar bastante, né? Ler alguns livros, fazer inúmeros cursos, investir muita grana nisso, para estar aqui repassando isso para vocês. E eu amo ensinar. Uma das coisas que eu mais tenho saudade do meu tempo de gerente da Avon é o ensinar, é o desenvolver, porque isso está na minha veia, isso está na minha vida, tá? E também porque eu quero que vocês reconheçam quem vocês são. Eu pergunto para vocês agora, quem é você? Você tem clareza de quem é você? De quem você é? Vocês têm clareza de onde vocês vieram? Para onde vocês vão? Isso é muito importante, gente, porque nós somos. A gente vem de um lugar de muito longe. A vida chegou até nós através de várias gerações. É como se a nossa vida fosse um rio. E ele surge lá, a gente não sabe onde que ele começou. Mas a vida ela vai sendo repassada, ela vai fluindo geração após geração até chegar na gente, para que a gente possa passar a vida adiante. E isso define quem nós somos.
O nosso sistema familiar, as nossas origens, as nossas raízes definem quem nós somos. E por isso que eu falei para vocês, eu sou a Carla, sou filha do Moacir e da Neida, sou neta do Antônio e da Santina, do Anildo e da Vilma. Quando a gente para fazer a nossa árvore genealógica, a gente começa a identificar as nossas raízes e a gente começa a compreender quem nós somos de verdade. E isso, gente, o que acontece na nossa família move nossa vida e a gente não tem consciência. Define o meu comportamento diante das minhas escolhas, define o meu caminhar na vida. 97% do que acontece na nossa vida é inconsciente, ou seja, não está aqui na nossa mente. É muito mais profundo do que isso. Então, agora, eu quero que vocês olhem para vocês e falem para vocês. Eu sou a Carla, sou filha, e falem para vocês o nome do pai de vocês. E como se vocês olhassem para eles, como se vocês sentissem eles com vocês. Mesmo se tem alguém aqui que não conheceu pai, que não conheceu mãe, que é adotivo, se conecta com a fonte, se conecta com o momento da concepção onde a vida foi gerada. Saber quem nós somos é algo extraordinário para identificar muitos dos nossos comportamentos e muitos dos nossos padrões. Trazendo isso para a consciência, identificando aquilo que está nos 97% que move nossa vida e trazendo isso para a consciência, ou seja, compreendendo essa situação, compreendendo esse movimento, a gente vai conseguir decidir o que fazer com isso que a gente descobriu, com isso que está na nossa vida. E eu estou casada com o Edmar, eu estou terapeuta e consteladora, porque amanhã eu posso não estar. Agora, ser filha do meu pai e da minha mãe, isso ninguém tira da gente. Ser neta dos meus avós, ninguém tira. Vocês percebem como é forte isso? Por mais que vocês queiram negar algo, que vocês não queiram algo que vem da família, porque às vezes existem sistemas familiares que acontecem coisas que não são tão bonitinhas, né? Eu acredito que em todos os sistemas familiares acontecem isso. A gente não quer. Mas isso faz parte da nossa vida e nós precisamos acolher. Né? Muitos movimentos sistêmicos, eles dizem muito mais sobre existência do que sobre presença. Tá? Eu reconheço a existência disso na minha vida, mas eu não sou obrigada a estar presente. Olha só, gente. Quem nós somos? O que está atrás da gente? Eu considero aqui até 7 gerações, tá? 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós ou tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, 124 hexavós. Quantas pessoas, a gente, tiveram que lutar e não desistir da vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje? Aqui, nessas 7 gerações, são 154 pessoas. 154 pessoas que não desistiram da vida, que disseram sim, apesar de todas as dificuldades, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E pode ter certeza que para elas foi muito mais difícil. Muito mais difícil. E, graças ao sim deles, graças à não desistência deles, nós estamos aqui hoje, podendo celebrar a vida, podendo compartilhar conhecimentos e podendo aprender cada vez mais.
Quem nós somos? Nós somos frutos de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E moldamos nossas primeiras impressões e aprendizados nesse mundo com eles. E é também do relacionamento desse homem e dessa mulher que nascem as primeiras percepções sobre o outro, que passamos a experimentar mais tarde em outras áreas da vida. Não tem, gente, outra forma de gerar vida sem um homem e uma mulher. Mesmo lá em laboratório, precisa do espermatozoide, precisa do óvulo. Essa junção, ela é essencial para que a vida aconteça. E todos nós aqui fomos gerados dessa forma. Em algum momento, um homem e uma mulher se encontraram, e é esse homem e é essa mulher, é a Neida e é o Moacir que se encontraram, deu liga deu match, né? A gente fala, que falam aí para os aplicativos, eu não sei porque eu não entro nesse negócio, né? Mas deu match lá neles, sintonizaram, casaram e pum! Veio a Carla. Essa é a minha história. Mas histórias que não são bem assim. Do pai que, às vezes, até a questão de abuso. Enfim, essa é a história de cada um. E através dessa história, e através da união dessas duas pessoas, a vida chegou até nós. O rio pôde continuar fluindo. E nós estamos aqui hoje. E o Bert fala, gente, o Bert Hellinger, que é o criador desse movimento sistêmico, ele que trouxe ao conhecimento de todo mundo o conhecimento sistêmico, ele fala que o que acontece depois do nascimento é como se fosse um bônus. Cada pessoa tem uma história, tem uma trajetória, tem, entre aspas, um bônus. Algumas têm destinos tristes, têm destinos difíceis, outras não. O mais importante agora é a gente olhar e acolher isso como sendo a sua história. Essa é a minha história. Nós temos 34 histórias aqui nesse grupo. E a gente olha com amor, com carinho e com muito respeito à história de cada um. É na família, gente, que os primeiros capítulos da nossa história de vida são escritos. E eu trouxe uma foto aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Quem está com a câmera ligada, consegue ver a fotinho que eu trouxe? Faz assim para mim. O que essa foto remete vocês? Uma família feliz, né? Parece uma família feliz? Uma família em harmonia, uma família que não briga, que toma café juntos. Parece novela. Parece novela. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né, gente? E se a gente entra num mundo de ilusão, achando que uma família, para ser feliz, ela não pode ter problemas, a gente entra num movimento de desconexão com a vida, de desconexão com a verdade, porque não é bem assim. A realidade, gente, ela é outra. A realidade, ela não é daquele comercial de margarina onde as pessoas estão felizes cantando ou Happy Day de manhã. A realidade é que às vezes a gente acorda
A gente acorda fazendo aquilo que a gente consegue. Quando dá para tomar café juntos em família, a gente toma. Quando não dá, a gente cada um segue. Essa é a verdade. E quando a gente olha para essa foto do comercial de margarina e a gente idealiza a nossa família baseado nisso, a gente se desconecta da nossa história. E a gente começa a criar uma relação idealizada. E essas relações idealizadas, elas nos fazem sofrer. Por quê? Porque ela não acontece. A gente constrói pais ideais, a gente constrói um perfil de mãe ideal, um perfil de pai ideal, e esses não existem. Existem aqueles dois seres humanos totalmente imperfeitos que entregam aquilo que eles sabem e aquilo que eles podem entregar. A gente não consegue dar para o outro aquilo que a gente não tem. Eu não consigo ensinar vocês algo que eu não sei. Eu não consigo entregar aquilo que não está em mim. Eu não consigo transbordar isso para vocês. E com os nossos pais foi a mesma coisa. E quando a gente olha, a gente idealiza que a mãe, nossa, a minha mãe podia ser assim, o meu pai podia ser assim. A gente acaba se desconectando da vida que vem através deles, da vida que flui através deles. E com isso, a gente se perde de nós mesmos. Porque eu sou 50% pai, 50% mãe. E quando eu me desconecto da verdade deles, do que eles são, eu estou me desconectando de mim. Estou me desconectando dos 50% do meu pai que está em mim. E é como se a gente andasse incompleto na vida, com um vazio existencial em nós. Porque a gente não acolhe aquilo que é. E quando a gente não acolhe, é como se eu me esvaziasse daquilo. Né? É mais ou menos assim. Eu nasci como uma folha em branco. Os meus pais escrevem os primeiros capítulos da minha história de vida. E eles começam a me entregar tudo aquilo que eles podem, tudo aquilo que é possível para eles. E eu vou me enchendo disso. Eu vou me enchendo, me enchendo, me enchendo. Eu vou me nutrindo. Só que chega um ponto que eu começo a pensar, não, para lá, esse aqui eu não quero. A minha mãe tá me dando esse negócio aqui, mas eu não acho certo, porque a minha mãe é muito difícil, porque ela é difícil de lidar. E daí, aquilo que ela tá me dando, que é o possível dela, eu pego e eu não quero, né? Então, aquilo que tá me preenchendo, eu me esvazio. E esse vazio, gente, quando a gente vai para a vida com esse vazio, a tendência é tu tentar preencher ele com coisas que não preenchem. A gente vai para relacionamentos buscando alguém para colocar nesse vazio aqui. A gente vai lá no ambiente de trabalho com esse vazio e acha que tudo tem que acontecer de uma forma que eu tenho que colocar aqui dentro, nesse vazio que eu tenho. E vazio de pai e de mãe, gente, nada preenche. E isso também nos coloca em risco dos vícios. O vício, ele está totalmente ligado com uma desconexão profunda. É um desejo inconsciente de preencher algo. Então, a gente precisa desenvolver, tá? E eu falo para vocês que não é do dia para noite, que vocês não vão acordar tomando pai e mãe como vocês deveriam, porque é um desenvolvimento. São práticas que a gente faz. E eu falo para vocês que são 6 anos que eu estou nessa jornada de autoconhecimento, de me descobrir e de compreender qual é o meu lugar dentro do meu sistema familiar de origem e dentro do meu sistema familiar atual, aquele que eu construí.
para que eu, estando consciente nesse lugar, eu tenha força. Eu tenho a força de caminhar, eu tenho a força de executar, eu tenho a força para fazer o que precisa ser feito, que cabe a mim, que cabe a Carla filha, que cabe a Carla esposa, que cabe a Carla mãe. E isso é muito importante a gente compreender. Porque, gente, olha só. Tá aqui a nossa mãe e o nosso pai. Vou tentar segurar eles aqui. Tá? E aqui estamos nós. Estão vendo? Olha o tamanho do pai e da mãe. Pai e mãe são grandes, eles vieram antes. Nós somos pequenos diante deles. E a gente precisa assumir esse lugar. E o que isso implica, ser pequena diante dos nossos pais? É olhar para eles do nosso lugar. É saber que eu posso ajudar a minha mãe do meu lugar. Do meu lugar de filha, do meu lugar de pequena. Isso se ela quiser ajuda. É compreender que, como ela é grande, ela tem sabedoria para resolver os próprios problemas. E tem muita coisa que só cabe a ela resolver. Agora, diante do meu marido, olha só, diante do meu marido, eu sou do mesmo tamanho. Nós somos iguais. Nem maior, nem menor. Um do lado do outro. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Sobre o que significa uma relação de casal. E eu, diante das minhas filhas, eu sou grande. Eu tenho o poder de resolver. E estando nesse lugar, gente, é um lugar leve. Aí você pergunta, mas Carla, eu não posso ajudar minha mãe em nada mais? Eu falei, pode. A gente pode ajudar os nossos pais, mas aqui do nosso lugar. Primeiro, pedindo autorização. Posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Não é pegando a mãe, crescendo, ficando maior que ela e falando, eu faço tudo, porque eu sei fazer tudo, ela não sabe fazer nada. Porque minha mãe já é idosa e eu tenho que fazer tudo por ela. Mas qual é o lugar dela aqui? Talvez sim, você esteja cuidando da sua mãezinha que que já está idosa, mas para que seja leve, você precisa reconhecer o seu lugar. Há uns 2 meses atrás, eu atendi uma colega minha que a mãe dela tinha 93 anos. E ela também é consteladora e ela não estava conseguindo ficar no lugar dela, porque a mãe dela era totalmente dependente dela. E isso, gente, é muito comum de acontecer. E quanto mais a gente traz isso para a consciência, quanto mais a gente desenvolve esse olhar de ver os nossos pais e deixar eles no lugar deles e ficar no nosso lugar, de deixar eles com o que é deles e ficar com o que é nosso, mais a vida vai se abrindo e mais a vida vai fluindo para nós. E quando a gente fala de êxito, gente, que é o tema do nosso encontro hoje, lá no dicionário, ele está definido como resultado final, consequência, efeito. Resultado satisfatório, feliz, bom sucesso.
O caminho do êxito e do sucesso, quando a gente fala em êxito, vem algo muito, muito grandioso para a gente, né? Nossa, eu tenho sucesso, eu tenho êxito na vida. Mas a gente não para olhar o que tem por trás de tudo isso. Porque toda pessoa que tem sucesso, ela já passou por várias vezes pelo fracasso. Um está junto com o outro. Não tem sucesso uma pessoa que não se permite fracassar. E muitos dos nossos fracassos estão atrelados a um movimento que muitas vezes é inconsciente. O nosso trabalho, gente, ele é construído através de relacionamentos com pessoas. Essas pessoas podem ser clientes, podem ser gerentes, colaboradores, né? E nessas relações, tendemos a repetir padrões que acontecem no nosso sistema familiar, porque as nossas origens impactam e influenciam a forma com que a gente lida com as situações na vida. A gente tende a repetir, gente, no ambiente corporativo, nas empresas, muita coisa que acontece no nosso sistema familiar. Por isso que eu volto a falar para vocês, saibam quem são vocês, saibam de onde vocês vieram, quem veio antes de vocês, como era a vida, mas não no sentido de ir lá julgar, porque era isso, porque era aquilo, mas no sentido de reconhecer aquilo em você também. Eu consigo reconhecer todas as memórias de escassez de uma linhagem ancestral minha. De muita escassez. E que hoje eu tenho que ter consciência e eu preciso olhar para isso para que eu me abra para a abundância, me abra para a prosperidade, me abra para o sucesso. Porque senão eu vou ficar leal àquilo que aconteceu, porque eu preciso decidir fazer diferente. Porque quando a gente olha para aquilo que aconteceu, é muito confortável a gente repetir um padrão. Agora, quando a gente assume e diz, não, tá tudo bem se eles escolheram assim, mas eu vou escolher fazer diferente. Eu vou escolher dar certo na vida. Eu vou escolher fazer uma faculdade, me formar e ser uma grande gerente de uma empresa. Nós precisamos escolher. E essa escolha traz um movimento de culpa, porque a gente está fazendo diferente deles. Porque às vezes a gente está fazendo talvez o sonho deles, realizando o sonho que era deles, mas que a gente que como eles não conseguiram e a gente está conseguindo, gera uma culpa. Meu Deus, eles não têm, eles não puderam ter e eu tenho. E o sucesso, gente, a gente precisa aprender a lidar com ele. Se temos êxito em algo é porque acreditamos e focamos naquilo que nos propomos. Nós precisamos agir. O nosso sucesso profissional está relacionado a alguns êxitos que tivemos na nossa primeira infância e que refletem posteriormente na nossa vida adulta. E hoje eu vou falar de 2 movimentos essenciais relacionadas ao sucesso, que é o nosso nascimento e o nosso movimento em direção à mãe. O nascimento, gente, ele é o nosso primeiro grande momento de êxito na vida. Se nada mais de bom aconteceu na tua vida depois do nascimento, você é uma pessoa de sucesso. Porque você veio, a vida surgiu e você está aqui.
Você é o sucesso da sua mãe. Você é o sucesso. Você já viveu um movimento, uma experiência de sucesso. E é esse movimento que comanda todos os outros. Então, para aquelas pessoas que tiveram destinos difíceis, é preciso olhar para essa trajetória do teu primeiro momento de sucesso, o que aconteceu nesse caminhar e aonde você está aqui. E você aprender a se conectar de novo com aquele movimento, a se conectar com a fonte, para que você desenvolva a força, a capacidade, para que você se conecte com o sucesso que transforma e que comanda a vida. E é nesse momento, gente, no nascimento, que a gente instintivamente impõe a nossa vontade. A gente faz força para nascer. Isso estou falando do parto normal. Tá? E muitos comportamentos, eles são identificados na forma com que a gente nasce. Eu fiz força para nascer ou me nasceram? Né? Eu, Carla, nasci com 3,950 kg de parto normal. E eu admiro muito minha mãe por isso. Né? Imagina, gente, o tamanho da criança. E eu nasci de parto normal. E eu devo ter feito muita força para nascer. Porque o bebê, ele faz força junto com a mãe para nascer. E agora, aquela pessoa que nasce, aquele bebê que nasce de cesárea programada, ele não faz força. Tudo acontece muito fácil para ele. E esse movimento, ele impacta no movimento da vida. Tá? Aquele que nasce de parto normal, ele impõe a força, ele vai, ele faz acontecer. Ele toma iniciativa. A gente não está generalizando, tá, gente? Existem exceções, e eu já conheço algumas exceções a essa teoria, né? a essa comprovação. Tá? Mas o fato é que a forma com que a gente veio ao mundo influencia diretamente no nosso poder de ação, no nosso poder de execução. Se eu fiz força ao nascer, eu aprendi já a fazer força, gente. Então, eu faço, eu preciso desse movimento. Agora, se eu nasci de uma cesárea programada, eu espero as coisas acontecerem. Porque alguém vai fazer. E o que a gente faz com essa informação? Essa é uma informação, gente. A gente avalia o nosso comportamento. E quando acontece algo na nossa vida que precisa de força, onde a gente precisa fazer força para que isso aconteça, a gente vai lembrar de que eu nasci de cesárea, me nasceram, eu não precisei fazer força. Mas isso não significa que eu não tenha força para executar esse projeto, para tomar essa decisão. Tá? Isso é consciência. E isso também traz um olhar para quem é mãe aqui, para os nossos filhos. A Marcela está comentando aqui, eu nasci de parto normal, mas tenho dificuldade em fazer dinheiro. Quarta-feira a gente vai falar sobre isso, Marcela. Sobre dinheiro e prosperidade sistêmica. E realmente, adulto faz dinheiro. Você falou certo. O que está acontecendo que você não está conseguindo fazer dinheiro? Aquele que espera ganhar dinheiro está na criança, porque é a criança que quer ganhar dinheiro. A gente sabe que dinheiro é uma troca e ele precisa ser uma troca justa. E o dinheiro também precisa ser desejado, mas entra muito aqui essa dificuldade de fazer com que as coisas aconteçam, tem muita ligação com
com o nosso sistema familiar. E eu vou ensinar vocês a como identificar isso e dar um start, né, gente? Porque é uma aula, ela vai trazer uma consciência para vocês e a gente precisa continuar nesse aprofundamento, porque é essencial para o nosso desenvolvimento. E quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente mergulha nesse movimento e mais a gente vê os efeitos disso na nossa vida, a gente não quer parar. A gente só quer saber mais, conhecer mais, buscar mais, porque é transformador. O Bert fala que muitas vezes nós não precisamos de um novo caminho, na grande maioria das vezes. A gente só precisa de uma nova forma de caminhar. E isso, gente, é a mais pura verdade. Às vezes, a gente precisa aprender a caminhar o nosso caminho chamado vida. Aprender passos diferentes daqueles que nos foram ensinados, daqueles que é conhecido e que é confortável muitas vezes. E todo não fazer esconde algo. Né? Mas eu te convido a vir aprender sobre dinheiro na quarta-feira. Vai ser bem bacana. Então, a gente nasce, o nosso primeiro grande movimento de sucesso na vida é o nascimento. Nasci, está carimbado lá no nosso passaporte, a Carla teve o seu primeiro movimento de sucesso. Olha que lindo. Aí, um outro caminho do sucesso é encontrar e tomar a mãe. Porque até então, eu tô no ventre da minha mãe, tô lá no quentinho, né? Recebendo tudo que eu preciso. Só que quando eu saio do ventre da minha mãe, eu já começo a ter que me virar na vida. Aí eu preciso ir ao encontro da minha mãe. E esse primeiro encontro, ele é de grande simbologia na nossa vida. Conseguir chegar até ela, a nutrição e a segurança que ela nos oferece é o nosso segundo sucesso na vida. Por esse sucesso, nós também batalhamos. É um movimento ativo, onde o bebê precisa fazer muita força para sugar. E ele precisa abrir aquele berro para chamar ela e dizer para ela: eu estou com fome, venha. E tudo isso depende do bebê também. Então, eu nasci, eu tenho sucesso. Como é que eu vou sobreviver? A gente sabe que quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Vem muitos... vem uma bagagem gigantesca com a gente, que a gente dá conta de identificar tudo o que acontece com o bebê. Mas ele precisa se manifestar. Então, o bebê, para sugar o peito da mãe, ele precisa fazer força. E para avisar a mãe que ele está com fome, ele também precisa gritar, ele também precisa fazer força. Então, gente, olha como isso reflete na nossa vida. A nossa ligação com nossa mãe, com esse movimento de buscar, de se conectar com isso, de fazer força, está totalmente ligado com a nossa mãe. O Bert tem uma frase muito linda, que ele fala que o sucesso tem a face da nossa mãe. A forma como a gente olha para ela é a forma como a gente olha para o sucesso. Se a gente não se alegra com aquilo que vem da nossa mãe, a gente não se alegra com aquilo que vem da vida. E esse movimento, gente, ele pode estar interrompido. Hoje todos aqui são adultos.
Talvez você deva estar falando assim, mas Carla, eu tenho uma relação boa com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente se dá bem e tal. A gente já brigou bastante, mas hoje a gente se dá bem. Ou não. Ou a minha mãe se intromete na minha vida, a minha mãe não deixa eu viver, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Só que existem alguns movimentos que acontecem na nossa infância que geram um rompimento desse amor, dessa ligação com a nossa mãe. E inconscientemente a gente pode estar com esse bloqueio de acessar a nossa mãe, de olhar e buscar os recursos que estão nela para nossa nutrição. E existem algumas disfunções, inclusive, com relação a sobrepeso, relacionados a essa primeira nutrição, a frustrações, amor interrompido com relação à nossa mãe. E um exemplo de amor interrompido vamos pegar um exemplo de um parto prematuro, onde o filho foi tirado da mãe e afastado da mãe. Existiu um rompimento. E ok que esse rompimento, ele foi necessário para a sobrevivência do bebê, mas ele existiu e ele precisa ser reconhecido. Ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser reestabelecido novamente. Depressão pós-parto. Quando uma mãe tem um filho e desencadeia a depressão pós-parto, onde a mãe é afastada da criança. Muitas vezes não pode amamentar, gerou esse rompimento desse vínculo em algum momento. Depois se restabeleceu, ficou tudo bem, beleza, mas naquele momento gerou, e é aquele momento que gera a desconexão, que gera o trauma. E que pode estar bloqueando o nosso acesso à fonte. E essa fonte é nossa mãe. A vida chega até nós primeiramente por nossa mãe. Então, assim como nós tomamos a mãe, nós também tomamos a vida. E a relação com a nossa mãe é o primeiro lugar em que a vida dá certo. Pois ela disse sim. Então, hoje, eu convido vocês a olhar, a se fortalecer na relação com a sua mãe. Quer ter êxito na vida, quer ter êxito nas profissões, nós precisamos ir lá na raiz. Tem muita coisa que pode estar te desconectando também. Mas o essencial, gente, e aquilo que eu me propus a entregar para vocês, o essencial, ele precisa ser olhado e ele precisa ser reconectado na nossa vida. Por mais difícil que possa parecer, é sobre nós, o nosso olhar diante dessa mulher. Sem expectativas de mudança, sem o desejo infantil de que ela seja diferente para nos agradar, ou o desejo infantil de que a nossa história deveria ter sido diferente. E eu falo desejo infantil porque às vezes a nossa criança, que é ferida, que sofreu alguma desconexão com a mãe lá na infância, ela grita dentro de nós. E nós precisamos acolher essa criança. Nós precisamos falar para ela que a mãe é assim, e que a mãe ama, e que a mãe entrega aquilo que ela pode, aquilo que ela sabe. E essa frase, gente, eu trouxe esse trecho do livro do Bert na íntegra para falar para vocês, porque ele traz uma verdade muito grande. Quando alguém se alegra com a sua mãe, também se alegra com a sua vida e o seu trabalho. À medida em que alguém toma sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou,
tomando isso com amor, a sua vida e seu trabalho o presentearão na mesma medida com sucesso. Quem tem ressalvas com relação à mãe, as tem também com relação à vida e à felicidade. Assim que sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso também se afastam dele. Onde começa o sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega até nós? Como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. Esse é um trecho do livro do Bert que eu li, que eu achei muito interessante, muito profundo com relação à nossa conexão com a nossa mãe. Com aquela mulher, gente, que colocou a própria vida em risco. Porque gerar um filho é pôr a vida em risco. Toda mulher que gera um filho, ela morre um pouco. Porque ao nutrir uma vida, é a nossa vida que vai nela. E isso aconteceu com a nossa mãe também. É algo grandioso na nossa vida. Ser mãe é algo que transforma a vida de uma mulher. E com certeza, eu vi que tem alguns homens aqui na sala, mas a maioria é mulher. Quem aqui é mãe vai concordar comigo que a gente começa a compreender e a entender muitos comportamentos e muitas atitudes da nossa mãe quando a gente também é mãe. Né? Só que isso, gente, a forma com que a nossa relação com a nossa mãe acontece, ela precisa ser acolhida para que a gente não repasse isso. Ou para que a gente não entre numa postura arrogante de falar assim, eu não quero ser igual a minha mãe. Já viu? Eu tenho minha filha, eu vou fazer totalmente diferente com a minha filha. Sabe que isso traz força para mim e para minha filha? Porque, nossa, minha mãe tem um comportamento que eu não gosto e eu não vou agir assim com a minha filha. O que que acontece? Não demora muito, eu estou agindo exatamente igual a minha mãe. Tudo aquilo que a gente nega tende a nos dominar, ganha força na nossa vida. E a gente não dá conta de lidar. Então, o que é tomar a mãe? Quando eu falo em tomar a mãe, eu trouxe até uma ilustração aqui do antídoto do sucesso. Umas pílulas de mãe. Tomar a mãe de canudinho. Tomar a mãe 3, 4 vezes por dia. O que é tomar a mãe? É olhar para ela e dizer, tá tudo bem, mãe. Você fez o que você sabia e agora a Carla me disse que eu tenho que olhar e acolher e tá tudo certo. Mas tem umas coisas que me machucam aí. Não é olhar para a mãe. Mas isso não é só com a mãe, é com o pai também. A gente nega, sim. Mas essa relação com o sucesso, a forma com que a gente se abre para o sucesso, para o êxito, ela está relacionada com o movimento com a mãe. Porque é através da mãe que a gente se conecta com esse movimento, o movimento do êxito. O pai, sim, gente, o pai é essencial, porque sem o pai não completaria esse movimento de êxito, né? Porque sem a sementinha, não adianta só o canteirinho, né? A gente precisa da sementinha também, que o nosso pai contribuiu. Assim, o que a gente nega e repete, sim, com relação ao nosso pai também, é com relação ao nosso sistema familiar. E às vezes pode entrar aí o vô e a avó também, né? E existem muitas repetições de padrões no sistema familiar que não está ligado com o pai ou a mãe. Às vezes está ligado com um tio que você nem tem consciência,
mas que você está num movimento de lealdade para representar e trazer ele de novo para a família, porque ele foi excluído em algum lugar. E aí fere a lei do pertencimento. E esse antídoto, gente, nós precisamos olhar e concordar com a nossa história. Tomar pai e mãe é concordar. É concordar com aquilo que você fez diante dessa história. É concordar com a mãe da forma como ela é. É concordar com o pai do jeitinho que ele é, do jeito que ele entrega para você. E nós precisamos ter clareza de que existem duas relações. Existe a primeira relação, que é a relação do homem e da mulher, ou seja, do casal. Porque antes de existir a Carla, existiu o casal. Antes de existir o pai e a mãe, existiu o casal, no meu caso, né? E essa relação, a relação do casal, ela tem precedência diante da minha existência. E aí já veio um gancho para a aula de amanhã, onde os casais precisam se priorizar. E o que acontece quando o filho nasce? A mulher para de olhar para o marido e só olha para a criança. A gente não prioriza os nossos maridos. E eles vieram antes. A gente precisa olhar para eles e dar o lugar de importância que é deles. Isso gera desconexão com a relação. Mas isso a gente vai conversar amanhã. Né? Senão a nossa aula vai ficar muito extensa. E eu vou tentar deixar a nossa aula em 1h30. Eu falei 2 horas, mas eu sei que é cansativo 2 horas. Né? Então, para que fique uma aula gostosa, para que fique uma aula que vocês consigam compreender algo essencial, eu vou tentar deixá-la em 1h30. Tá? Tomar pai e mãe é compreender e olhar para a relação daquele homem, do marido daquela mulher e da esposa daquele homem. Então, eu olho e eu reconheço que lá tem uma relação de casal. E aquela relação de casal não me diz respeito. Não é da minha conta. Eu não posso me intrometer, eu não posso resolver, eu não posso guerrear pela minha mãe, eu não posso lutar por ela ou pelo meu pai. Não. Eu preciso olhar para aquela relação e entender que quem tem que tomar alguma atitude, alguma postura é o pai, é o homem e a mulher. Agora, quando eu olho para a relação de pai e mãe, eu vejo outras pessoas. E eu preciso olhar para eles e compreender que, como pai e mãe, eles entregam algo diferente do que como marido e mulher. E a gente mistura tudo. E a gente, às vezes, passa a olhar para o nosso pai com os olhos da nossa mãe, com a dor da nossa mãe, muitas vezes, diante da dificuldade dela, daquela mulher de lidar com aquele homem. Mas é ela que pode resolver. Porque eu resolvo os meus problemas com o meu marido. Eu não posso deixar a minha filha resolver um problema que eu, enquanto mãe, eu, enquanto mulher, tenho que resolver. Eu não posso esperar a minha filha chegar para mim e dizer: mãe, separa do pai, porque não dá mais certo a relação, vocês só brigam. Eu não posso deixar a minha filha tomar essa decisão por mim. Já, não, agora vou separar porque minha filha mandou. Então, o nosso olhar para o nosso pai e nossa mãe ele precisa ser o olhar do filho, o olhar da filha, que olha para eles com amor por tudo aquilo que eles entregaram, tudo aquilo de bom, todas aquelas lembranças maravilhosas que a gente tem, mas eles também entregaram algo que não nos deixou confortável, e é tomar isso também. Porque isso faz parte daquelas pílulas que tá ali, que a gente tem que tomar 3, 4 vezes ao dia.
Não tem restrição de tomar pai e mãe. É de olhar e de falar para eles: eu concordo. Eu concordo com a nossa história como ela foi. Mãe, você é a mãe certa para mim. E eu sou o filho certo para você. Eu sou a filha certa para você. Independente se foi uma mulher extremamente forte, se foi uma mulher frágil, se fez, se não fez. O que de maior ela podia fazer por vocês foi gerar a vida, colocar a própria vida em risco, falar sim, porque quando uma mulher descobre que está grávida, ela faz uma escolha. Ela escolhe dar sequência à gravidez. Pode, para a grande maioria das pessoas, isso é um movimento que é automático, né? Nossa, é uma vida que vem, é um movimento legal e tal. Mas nem para nem todas as mulheres isso acontece. É um movimento de olhar e falar, eu vou seguir com essa gestação. Né? Tá a mulher com o marido, às vezes o marido some. E quando eu digo sim, a gravidez vai, segue, a criança nasce, a mãe olha para você e diz assim: é meu. Então ela diz sim de novo para vocês. E ao dizer sim, ela faz todo o possível para nutrir. Muitos das dificuldades da gente acessar o sucesso, gente, está nas desconexões desse movimento. Porque o que é o sucesso? É vida. É movimento de vida. É aquele movimento que a gente vai para a vida, é aquele impulso de vida, aquela coisa que a gente quer a vida. Aquele desejo que tem que brotar lá de dentro. E a gente precisa estar conectada com essa fonte. Alguém tem alguma pergunta? Quer escrever no chat? Quer perguntar? Sobre esse movimento? Emília, você quer escrever ou você quer falar? Você pode abrir o microfone. Tá, pode digitar. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, alguma dúvida, pergunte. Oi, oi. Legal, né? Quando a gente abre a água com gás. E ela faz uma arte. Nossa, a mulher normalmente é criada para ser forte. E ao ser forte, a gente se desconecta de muito da nossa essência, da nossa verdade. E às vezes, esse ser forte foi algo plantado pela nossa mãe, baseado em todas as dores dela, da avó, da bisavó. E quando a gente olha e reconhece tudo isso, e a gente se permite simplesmente acessar o nosso feminino, reconhecendo as dores que vieram deles, concordando com a história do jeito que foi, compreendendo que não há culpados, não há inocentes. Simplesmente cada um faz aquilo que sabe e aquilo que é possível. A gente pode viver de uma forma mais leve, de uma forma mais livre.
Sou muito ligada emocionalmente em tudo com a minha mãe, mas em algumas coisas não concordo e acabo fazendo igual. Assim como você falou. E no momento que estou tentando engravidar e não consigo, tem alguma relação? Engravidar, gente, ela tem uma conexão também, tá? Com o nosso feminino, sim. Mas ela tem uma conexão com a vida. O porquê que você não está conseguindo gerar vida. E, sistemicamente falando, tem inúmeras situações. Eu sugiro você fazer uma constelação, porque através do movimento do campo a gente pode olhar com mais profundidade, porque cada caso é um caso, né? Mas pode sim ter ligação, pode sim ter um movimento de lealdade a todas aquelas mulheres que não puderam ter filhos, a todas aquelas mulheres que abortaram, que não puderam gerar. Sim, tá marcado. Que não puderam gerar, gente. E nós somos muito mais leais do que livres. Às vezes tem lá no nosso sistema familiar alguém que não pôde gerar filhos, que não pôde ter filhos. Talvez em algum momento vocês tenham ouvido alguém falar em útero seco, e isso gera um impacto muito grande na vida. Né? Ela não pode gerar porque tem útero seco. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém já ouviu alguém falar isso? Mas engravidar, gente, é fazer a vida acontecer. É olhar para a vida. É se permitir fazer com que você possa acolher a sementinha do outro. Porque o que é? Como que acontece? Né? Vou explicar para vocês como que acontece a gravidez. Tem uma sementinha que é o homem que planta, né? E a mulher contribui com o solo fértil, com o canteirinho. Se eu não regar esse solo com muito amor e carinho, com adubo do bem, com movimentos bons, que aquela terra fica fofinha, adubada, a sementinha vai cair ali e ela vai morrer, ela não vai germinar. Então, vocês compreendem que essa questão tem vários movimentos? Então, como que eu olho o que vem do meu marido? Eu concordo com o que vem dele? Eu concordo com o que vem do sistema dele? Também é um movimento. Então, para olhar com mais pontualidade e profundidade, eu sugiro uma constelação, para que a gente olhe especificamente, porque existem várias situações, já vi várias, inclusive da mulher inconscientemente não querer engravidar. Ela dizia, não, a gente vai engravidar porque era o marido que queria. Mas ela, o desejo dela não era engravidar. Então, ela não recebia a sementinha. Ela fechou o canteirinho dela e a sementinha caía ali e nada acontecia. Olha a força, o poder que a gente tem. Né? Então, quando a gente olha para nossa mãe, e aqui, gente, a gente não está excluindo o pai, tá? Mas a conexão, porque o foco principal dessa aula foi mostrar para vocês aonde que a conexão com o movimento do sucesso se perdeu. E o nosso pai, ele traz a força da execução, ele traz, né, muita força.
E ele é extremamente essencial na nossa vida. Mesmo o pai não estando presente, mesmo o pai, né, não, que você não tenha conhecido o pai ou coisa assim, esse pai existe aí dentro. Você é 50% desse pai. E ele, a conexão com essa força te ajuda na execução. Agora, adianta eu ser um bom executor, eu fazer, sabe? Nossa, eu trabalho, me mato trabalhando, eu faço tudo certinho, mas não acontece na minha vida. Eu não consigo ter dinheiro, não consigo, sabe? O meu vizinho aqui do lado trabalha muito menos do que eu e ganha muito mais. Aonde que está essa desconexão? Por que não acontece? E é esse essencial que eu quis trazer para vocês hoje. Deixamos o pai, a força do pai no lugar dele, mas agora nós precisamos olhar para essa ligação. Como que está a conexão com a nossa mãe? É como se a gente pegasse um fio. Olha só. Vou fazer improvisar aqui um exemplo para vocês. Olha só. Como que está a nossa ligação com a nossa mãe? Ela tá conectada ou ela tá rompida em algum momento? Ou ela se rompeu? Essa linha, essa corda invisível que a gente tem que liga, que nos liga com a nossa mãe, com o nosso pai também, se ela se rompeu, não está fluindo, não está chegando aqui. Precisamos identificar essas desconexões e desse lugar, do lugar dos adultos que nós nos tornamos, restabelecer essa conexão no tempo de cada um. Como eu falei para vocês, o movimento da nossa alma, gente, ele é lento. A gente precisa respeitar esse movimento. Porque é um mergulho que a gente dá. E a gente vai se permitindo se reconectar, se permitindo acessar de novo tudo isso. E eu sei que existem histórias difíceis com relação a isso. E cabe a vocês, cabe às pessoas que ajudam nesse processo, cabe a mim que estou aqui me propondo a ajudar, a trazer essa consciência para vocês, a lhe dizer, é uma escolha. A gente escolhe, mas o movimento que traz força é o movimento da conexão, de tomar a mãe na totalidade. Fechem os olhos de vocês um pouquinho e vocês vão repetir uma frase comigo. Vocês vão repetir essa frase comigo. E eu quero que vocês depois, quem sentir, compartilha, coloca ali nos comentários qual foi o sentimento. Observem esse sentimento dentro de vocês. E ao fechar os olhos, a gente se conecta com a gente. E você vai falar essa frase para a mãe, como se ela estivesse na frente de vocês. Olhem para ela e digam: querida mãe, eu tomo a vida de você. Tudo. A totalidade. Com tudo o que ela envolve. E pelo preço total que custou a você e que custa a mim.
Como é olhar e concordar com a sua história, com a sua mãe? E por mais que você diga, eu tenho uma relação boa, nossa, sempre tive uma relação boa com a mãe. Mas como tá a tua vida? Às vezes a nossa mente, ela cria, ela constrói algo e a gente acredita nisso. Mas as coisas não acontecem na nossa vida. Alguém tem alguma pergunta? Quem encontrou e tomou a mãe tem sucesso no trabalho e em outros relacionamentos, pois quem toma sua mãe irradia e é imediatamente amado, atraindo todos para si. Então, gente, vamos nos conectar com a fonte. Vamos aceitar, concordar com a nossa história. Porque ela é linda, ela é especial e ela que trouxe vocês até aqui. Tem alguém aqui que mora com a mãe? Quando a gente mora, eu tive uma experiência. A grande verdade na vida é que a gente só cresce, a gente só se torna adultos quando a gente sai da casa do pai e da mãe. E por quê? Porque a gente começa a ter força para a vida, força de vida. No final desse ano, eu passei 10, no início desse ano, na verdade, eu passei 10 dias na casa da minha mãe. E toda vez que eu vou lá, eu tenho que praticar a postura do esse é o meu lugar. Isso é teu e isso é meu. Eu fico com o que é meu e deixo com você o que é teu. Então, eu fico nesse movimento de ficar pequena diante da minha mãe e de ficar grande diante das minhas filhas, porque minhas filhas estão lá comigo. E eu fico nesse movimento e me cansa. Por quê? Porque eu preciso estar totalmente consciente nesse movimento. E como eu falei para vocês, já são 6 anos que eu estou nessa jornada de autoconhecimento, de descobrir o meu lugar, de aprender o meu lugar. E esse ano foi tão leve, porque eu consegui ficar 10 dias na casa da minha mãe. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiquei 10 dias na casa da minha mãe. E eu também, Janete, eu consegui compreender o porquê que muita coisa não acontece na nossa vida enquanto a gente ainda está morando com eles. Porque é muito fácil a gente se sentir criança lá. E aquela história que a gente falou antes, que criança ganha dinheiro, criança não faz dinheiro. Então, é como se tudo fosse muito mais fácil, apesar das dificuldades. Sim. Agora que eu me liguei, quem é você? Apesar das nossas dificuldades, a gente se sente pequeno. É como se a gente perdesse o nosso poder. E ok, quando a gente vai visitar a mãe, praticar essa postura e estar nesse lugar. Agora, quando a gente mora junto, que é todos os dias, precisa de muito mais consciência, precisa de muito mais conexão consigo para você não se perder de novo dela. Porque aí você rompe de novo. E aí tu te desconecta do sucesso, porque o sucesso está relacionado com o gerar vida, com o movimento de vida, está relacionado tudo com a nossa mãe. Porque o nosso primeiro grande momento de êxito foi o nascimento,
E depois a gente precisou se virar nos 30 para sugar o peito dela, para comer, e berrar para dizer para ela, me traga comida que eu tô com fome, que eu quero mamar. A força que a gente precisa para estar relacionado com ela. Porque a gente aprendeu lá. E quando a gente se conecta com aquele movimento, fica mais fácil de olhar para a vida e gritar e fazer força, fazer as coisas acontecerem. A tomar uma decisão, se você está trabalhando num lugar que não te faz feliz, de tomar uma decisão, pelo menos de reconhecer isso. Eu estou aqui, não estou feliz. Tá, e você vai fazer o quê? Vai esperar as coisas acontecerem ou você vai abrir a goela e anunciar que você quer um novo trabalho? Assim como você anunciou para a mãe que você estava com fome. Você teve essa oportunidade, você vai lá e faz força, empenha sua força de fazer as coisas acontecer, de sugar isso da vida. Porque você faz força para sugar e você aprendeu aonde? Com a mãe. Por isso, gente, que o vínculo que a gente tem com a nossa mãe, ele é essencial para a gente se abrir ao movimento do sucesso. Então, agora, cada vez que vocês sentirem algo acontecendo, sentirem uma fraqueza, sentirem alguma coisa impedindo esse fluxo, impedindo essa expansão na vida de vocês, fechem os olhos e se conectem com a mãe. Se conectem com o nascimento. Se imaginem vocês nascendo. Voltem para aquele lugar, para aquele movimento. E percebam o como isso é forte na vida. Alguém tem alguma pergunta? Antes de encerrar, eu quero fazer uma meditação. Isso tudo, gente, faz sentido para vocês? Ou para vocês é uma coisa louca? Ou gerou confusão? Mas às vezes a nossa mente ela começa a fazer perguntas para nos confundir. Né? A nossa mente mente. Faz sentido? Parece que você fez a palestra para mim hoje. Sim, a gente sintoniza, Emília. A gente sintoniza com as pessoas certas nos momentos certos da nossa vida. É bem isso mesmo, Michelle. É uma nova consciência. E quando eu fui preparar isso para vocês, eu li um livro, eu estudei bastante e eu me confundi ainda mais, porque é muita coisa. E eu fechei os meus olhos e eu me conectei comigo e disse: como eu posso contribuir de forma essencial? E assim aconteceu. E eu desejo imensamente que tenha feito sentido para vocês. E que traga um novo olhar. E que traga uma nova forma de caminhar. Sabe quando a gente aprende a andar de salto, usa o primeiro salto na vida? No caso das mulheres, né? Que, nossa, a gente dá um medo de cair, dá um medo de torcer o pé. Dá um medo de muita coisa. É mais ou menos assim.
É como se você colocasse um novo sapato, um novo escarpão, e você fosse dar os primeiros passos ao novo, a esse movimento. E acreditem, isso vai trazer uma força muito grande para vocês. Tá? Eu vou, depois que a gente concluir a meditação, eu vou abrir o grupo, tá? Para que vocês possam compartilhar mensagens. Se vocês sentirem de compartilhar, eu gostaria muito de receber de vocês lá uma percepção de como foi essa aula, o que trouxe para vocês, tá? Para que isso inspire as outras pessoas que estão lá também a assistir, porque a aula vai ficar gravada. E também eu convido vocês a não parar de olhar para isso, porque o que eu trouxe para vocês é algo especial, é essencial, mas é pequeno diante da grandeza, da grandiosidade que é a gente olhar para a vida. Né? Eu entrego sempre no Instagram esses conteúdos, né? Para quem quer aprofundar, tem a mentoria Essência Valiosa, que são 8 encontros numa intensidade muito profunda. Mas no Instagram também, gente, eu entrego muito conteúdo que traz essas conexões. Mesmo eu postando uma foto lá, falando sobre ame-se, ele tem uma pegada de olhar para a vida. E que quando você lê, isso toca na sua alma. Porque quando eu escrevo aquilo, tem esse toque da alma, que quer comunicar algo com vocês. Às vezes é muito difícil de resumir, né? A Tamara sabe que é muito difícil resumir o que minha alma quer falar, o que ela escreve, mas a gente tenta, tá? Então, vamos deixar combinado. Eu gosto muito de deixar o grupo silenciado, porque é mais confortável para todos vocês. Mas depois que acabar a nossa aula, eu vou abrir ele para vocês poderem mandar mensagem. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem como foi para vocês. Para mim é importante esse feedback de vocês, para que eu possa melhorar, para que eu possa lapidar ainda mais esse meu servir e esse movimento de entregar, de transbordar, né? Mas é bom de ouvir isso, nos abre um leque de direcionamento familiar, profissional e pessoal. Sim. Muitas coisas que acontecem na nossa vida estão ligadas ao nosso sistema familiar, não tem como fugir. Nós precisamos olhar e precisamos reconhecer. E com essa base, alicerçados nessas raízes que são as nossas origens, a nossa família, quanto mais profundas são essas raízes, mais a nossa árvore da vida fica linda, com frutos, com sementes. Não é? E agora eu vou convidar vocês a uma meditação. E para a gente encerrar. E quando eu encerrar, gente, eu já vou até interromper aqui. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, tá? Eu vou desligar, tá? Então, eu vou encerrar e eu vou desligar para que vocês fiquem na energia. E vocês fiquem no tempo que vocês sentirem, tá? E a gente vai desligar. E eu quero que vocês ficam nesse movimento um pouquinho, sentindo aqui no seu coração. Se permitam serem guiados nesse movimento, que eu não sei para onde vai. É o movimento de vocês
que vai nos guiar, mas a gente vai voltar lá para a mãe, tá? Então aguenta o coração, prepara o coração, que a gente vai voltar a se reconectar um pouquinho com a nossa mãe, a beber da fonte de novo, a aprender esse movimento de novo, tá? Sentem num lugar confortável. Quem achar melhor deitar, fica à vontade, tá? Fechem os olhos. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Respirem profundo. Quero perguntar, mas eu aqui só esperar. Sou só um deles. Sintam os seus dois pés no chão. Sintam o seu coração bater. É a vida pulsando em você. E a cada respiração, você vai sentindo ainda mais o seu coração. Você vai se conectando ainda mais com o movimento da vida, com o movimento da sua vida. E ao se conectar com o movimento da vida, você olha à sua frente e você se vê como se você estivesse se olhando no espelho. E perceba como é você se ver, como é olhar para você. Você se olha com amor ou você se julga? Pegue na sua mão, se acolha, se ame. E de mãos dadas com você, eu quero que você olhe à sua frente agora e se veja num lindo lugar. Pode ser numa cachoeira, pode ser num jardim florido, pode ser na praia. Se veja nesse lugar, visualize esse lugar. E perceba como é bom estar ali. E ao se perceber nesse lugar, você percebe também que lá na frente a uns 2 metros de você tem uma mulher. E quando você olha para ela,
Você reconhece quem é ela. Ela é sua mãe. E você se pergunta, o que a mãe está fazendo aqui? Perceba qual é a tua reação ao ver a sua mãe. E esses 2 metros que te distanciam dela, você percebe que tem alguns obstáculos a serem superados para que você chegue até ela novamente. E como você olha para esses obstáculos? É possível você dar um passo em direção à sua mãe? É possível você superar o primeiro obstáculo em direção a ela? Se é possível, você dá um passo à frente em direção à sua mãe. E ao dar esse passo, você se conecta e se aproxima ainda mais do amor dela. E se for possível, você vai olhando para esses obstáculos e falando para você: eu concordo com a minha história. Como ela foi. E eu paro de querer mudá-la. E eu fico agora apenas com o amor que vem da minha mãe. E você se aproxima dela. E perceba que ao se aproximar dela, essa conexão vai ampliando. Você consegue sentir no seu umbigo o calor dessa conexão que se restabelece novamente com ela. E agora essa conexão, ela traz a força que você precisa para todos os movimentos de êxito na tua vida. E você chega perto da sua mãe e perceba como ela é grande e como você é pequeno diante dela. E você se ajoelha diante da sua mãe. E faz uma reverência à grandeza que é essa mulher. Estica seus braços em direção a ela. Se curva diante de toda a sabedoria e de toda a grandeza que vem da sua mãe e que vem de muito longe. E você diz para ela: mãe, eu concordo com a nossa história. Eu concordo com tudo o que vem de você.
Eu tomo a vida que vem de você, a vida que chega através de você. E ao tomar essa vida, Mãe, eu me encho. E agora eu posso transbordar isso na vida, fazendo as coisas acontecerem. E você se levanta, olha nos olhos da sua mãe. E se aconchega no colo dela. Você é pequeno, ela é grande. Você deita sua cabeça no ombro dela. Você se permite receber tudo aquilo que ela tem para te entregar. E você apenas recebe. Você apenas se permite receber, concordando com o possível e com o que ela sabe te entregar. E você fica nesse colo, tomando desse amor, reconectando essa conexão com a força que você precisa para ter êxito na sua vida e na sua profissão.